pessoal, sou o professor Fábio Leitão e hoje vamos fazer mais um exercício aí no nosso canal, certo? O exercício de hoje é sobre propriedades geométricas de figuras planas, né? O que é isso? São propriedades de uma seção, por exemplo, a área de uma seção, por exemplo, encontrar o CG de uma seção, né? O centro de gravidade da peça, certo? E momentos de inércia, né? Como calcular, como determinar o momento de inércia de uma figura, certo? Então, vamos começar aí com o exercício, para a gente ser bem breve. A gente tem aí um exercício, certo? Uma figura desse formato, com as dimensões estão em centímetros, certo? Então, o primeiro passo para a gente calcular o momento de inércia é determinar o CG da peça, certo? Como que a gente determina o CG da peça? É bem simples, né? A determinação do CG da peça, determinação do CG, vou colocar aqui, é bem simples, né? Basta você aplicar na seguinte formulazinha. O que essa formulazinha está dizendo, pessoal? Vou colocar aqui em Z e a gente já resolve, tá? Não se assuste com essa formulazinha, é bem tranquilo. O que ela está dizendo? Ela está dizendo que a área disso aqui vezes a distância até um certo eixo sobre a somatória de área dessas áreas vai te dar a distância do CG da peça até esse certo eixo que eu falei, certo? Bom, resumindo, o que é esse I1 até N? É uma somatória de áreas vezes essa distância, né? De I até N. O que é esse I até N? É o seguinte, dessa figura eu não sei diretamente qual é o CG dela, mas eu posso dividir ela em figuras conhecidas. Por exemplo, aqui, ó, eu fiz esses dois cortes e eu divido ela em um retângulo, um outro retângulo e um outro retângulo. Então eu dividi ela em 3 retângulos. Do retângulo, eu sei que a distância, eu sei que o CG do retângulo, né, é exatamente, né, na metade de sua altura, certo? Então se aqui é 20, aqui eu tenho 10, certo? Se daqui para cá é 40, então daqui para cá é 20, né? 10 mais 10, certo? Então eu sei que no retângulo o CG está localizado na metade da altura e na metade da largura. Para esse outro retângulo a mesma coisa, e para esse outro retângulo a mesma coisa, certo? Então o primeiro passo é dividir a peça em figuras conhecidas. No caso a gente dividiu em 3 retângulos, então eu tenho 3 figuras conhecidas. Então é isso que esse I até N está dizendo. Eu dividi em 3 figuras, então eu tenho I1 até 3, né? E aí eu vou aplicar aqui, certo? Só que o nosso segundo passo é definir um eixo referencial. Você pode colocar esse eixo aonde você quiser, desde que você tenha as distâncias dele, né? Então, eu vou definir que esse eixo referencial está localizado aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, o eixo Z e o eixo Y, certo? Coloquei aqui, posso colocar onde eu quiser, posso colocar aqui, posso colocar aqui, posso colocar aqui, aonde você quiser, tá? Então tá bom. Então, meu eixo referencial, vou colocar Y', na verdade, e Z', tá bom? E aí eu vou aplicar a minha fórmula. Então, para a figura 1, eu preciso da área da figura 1. Qual que é a área da figura 1? É um retângulo de 40 por 20. Então, eu vou vir aqui, 40 por 20.
certo? A área multiplica uma distância. Essa distância aqui, pessoal, é a distância em y do CG dessa peça, né, da figura 1, até o meu eixo referencial que eu coloquei aqui. Então, qual que é a distância desse ponto até aqui? Ora, se daqui até aqui, ó, vale 70, e daqui até aqui vale 10, então vai ser 70 menos 10. Aí eu vou ter essa distância, que é 60, certo? Então, eu vou colocar, ó, 70 menos 10. Ok? Sobre, certo? Aí aqui eu teria que colocar a minha área, né? Então, vamos aqui, ó. Mais. Isso é o da figura 1, né? Da figura 2, eu tenho que continuar aqui. Qual que é a figura 2? É esse retângulo. Ele tem dimensões 20 por 30. Então, a mesma coisa. 20 vezes 30. E a distância do CG dele vai ser esse carinha aqui, ó. A distância daqui até aqui, ó. Então, se daqui eu tenho 20 e eu sei que o CG está na metade desse 30, então vai ser 20 mais 15, que vai dar 35. Então, eu venho aqui e coloco 35. Certo? E eu tenho que somar também a terceira parcela, né? Aqui, ó. Terceiro retângulo. Certo? Vou colocar aqui em cima, porque acabou meu quadro. Então, a área vai ser 80 vezes 20. Então, 80 vezes 20. E a distância do CG desse retângulo até aqui embaixo é a metade de 20, que é 10. Então, vezes 10. Certo? Então, essa somatória toda sobre a soma de todas as áreas, né? Ou a área da figura toda. Então, basta eu somar todas essas áreas. Então, 40 vezes 20, tá aqui, ó, mais 20 vezes 30 e mais 80 vezes 20. Certo? Fazendo essa conta, eu vou ter aí, ó, 40 vezes 20 vezes 60, mais 20 vezes 30 vezes 35, mais, chegou gente aqui, eu fui interrompido. Então, continuando, 80 vezes 20 vezes 10, sobre 40 vezes 20, mais 20 vezes 30, mais 80 vezes 20. Ok? Então, a gente vai ter aí, ó, 28,33. Vou colocar aqui, ó, 28,33. Já que eu digo o que significa isso, tá? Já vou dizer agora, então. Esse 28,33, pessoal, é o seguinte. O meu CG da peça, ele está distante desse meu eixo referencial. Esse eixo eu escolhi arbitrariamente, né? Então, ele está distante 28,33 centímetros. Então, significa que eu tenho que sair daqui, certo? Eu sei que daqui até aqui tem 20, então eu tenho que subir mais 8,33. Então, vai ser alguma coisa aqui, ó, 28,33. Certo? E isso para Y, né? Para Z, eu tenho que fazer a mesma coisa. Aqui já até apagou, né? Para Z, eu tenho que fazer a mesma coisa. Certo? Fazer esse mesmo cálculo para achar a distância do meu eixo em Z, né? Só que aqui eu posso utilizar um pouco do nosso conhecimento, né? Eu sei que como essa peça ela é simétrica em Y, então significa que o eixo de simetria em Y, tem um eixo de simetria em Y, então significa dizer que
o nosso CG ele está passando por esse eixo de simetria. Ou seja, em relação a Z, eu vou estar exatamente nesse ponto aqui. Certo? Então, se eu aplicar essa formulazinha, vocês vão ver que o meu Z barra vai dar igual a 0. Certo? E aí eu sei que o eixo Y, a distância em Y é 28,33. Então, significa dizer que o meu CG da peça está localizado exatamente aqui. Ok? Então, ele está a 28,33 e a 0 do meu eixo na direção em Z. Ok? Então, o cálculo do CG está resolvido aí. Meu Z barra é igual a 0. Esses valores, pessoal, eles deram esses valores porque eu botei o eixo aqui. Se eu tivesse colocado o eixo, por exemplo, aqui, aí eles teriam dado outros valores. Teria dado os mesmos 28 e 33, só que a MZ teria dado, ó, 30 mais 10. Teria dado 28 com 40. Ia cair no mesmo ponto, certo? Então, tanto faz você escolher o eixo aqui, aonde você quiser, o resultado vai dar o mesmo, certo? Ele vai te jogar para esse mesmo ponto aqui, tá bom? Então é isso. Cálculo do CG, bem tranquilo.